Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Agradeço a presença de todos. Seguem no nosso vídeo as nossas atividades, o horário de cada atividade. Convido a todos a estarem conosco nessas atividades, como também a assistirem posteriormente em nosso canal. Convido também aqueles que ainda não forem inscritos a se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem, divulgarem, para que o nosso canal alcance ainda mais corações que necessitam do Cristo e desse tipo de conteúdo. Vamos então dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar. Convidamos Jesus para estar conosco em nosso lar nesse instante, através da presença dos nossos abnegados benfeitores, responsáveis pelo trabalho do Evangelho no Lar em nossa casa, bem como dos nossos benfeitores, amigos queridos, que conosco estão sempre torcendo para o nosso melhor desempenho na nossa reencarnação. Agradecemos a oportunidade do Evangelho, de estarmos reunidos em família, agradecemos aqueles nossos irmãos que possam estar aqui conosco, ligados à nossa família espiritual, bem como também a nossa família daqueles que não nos amam tanto assim, que de forma direta ou indiretamente estejam atrelados à psicosfera dos nossos lares, influenciando-nos e sendo influenciados por nós, para conosco estarem neste Evangelho e que possam utilizá-lo em seu próprio benefício. Agradecemos imensamente, Senhor, por esse dia, que assim seja. A nossa lição hoje é a lição de número 15, o poder da gentileza. Eminente professor negro, interessado em fundar uma escola num bairro pobre, onde centenas de crianças desamparadas cresciam sem o benefício das letras, foi recebido pelo prefeito da cidade, que lhe disse imperativamente, depois de ouvir-lhe o plano: a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas. Organize uma casa e autorizemos a providência. Mas, doutor, não disponho de recursos, considerou o benfeitor dos meninos desamparados. Que fazer? De qualquer modo, cabe-nos amparar os pequenos analfabetos. O prefeito reparou-lhe demoradamente a figura humilde, fez um riso escarninho e acrescentou: o senhor não pode intervir na administração. O professor, muito triste, retirou-se e passou a tarde e a noite, naquele dia, pensando. Domingo, muito cedo, saiu a passear sob as grandes árvores, na direção do antigo mercado. Ia comentando na oração silenciosa: meu Deus, como agir? Não recebemos um pouso para as criancinhas, Senhor. Absolvido na meditação, atingiu o mercado e entrou. O movimento era enorme, muitas compras, muita gente. Certa senhora, de apresentação distinta, aproximou-se dele e tomou-o por servidor vulgar, de mãos desocupadas e cabeça vazia, exclamou: meu velho, venha cá. O professor acompanhou-a sem vacilar. À frente de um saco enorme, em que se amontoavam mais de 30 quilos de verduras, a matrona recomendou: traga-me esta encomenda. Colocou ele o fardo às costas e seguiu-a. Caminharam seguramente uns 500 metros e penetraram elegante vivida, onde a senhora voltou a solicitar: tenho visitas hoje. Poderá ajudar-me no serviço geral? Perfeitamente, respondeu o interpelado. Dê suas ordens. Ela indicou o pequeno pátio e determinou-lhe a preparação de meio metro de lenha para o fogão. Empunhado o machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras. Findo o serviço, foi chamado para retificar a chaminé.
consertou-a com o sacrifício da própria roupa. Sujo de pó, escuro, da cabeça aos pés, recebeu ordem de buscar um peru assado, à distância de 500 quilômetros. Pôs-se a caminhar, trazendo grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza de extenso recinto em que se efetuaria laudo almoço. Nas primeiras horas da tarde, 7 pessoas davam entrada no fidalgo domicílio. Entre elas, relacionava-se o prefeito, que anotou a presença do visitante da véspera, apresentando ao seu gabinete por autoridades respeitáveis. Reservadamente, indagou da irmã, que era a dona da casa, quanto ao novo reconhecimento, conversando ambos em surdina. Ao final do dia, a matrona distinta e autoritária, com visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. Não pense nisso, respondeu com sinceridade. Tive muito prazer em ser-lhe útil. No dia imediato, contudo, a dama da véspera procurou-o na casa modesta em que se hospedava, e depois de rogar-lhe desculpas, anunciou-lhe a concessão de amplo edifício, destinado à escola que pretendia estabelecer. As crianças usariam patrimônio à vontade e o prefeito autorizaria a providência com satisfação. Deixando transparecer nos olhos úmidos a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam na alma, o professor agradeceu e beijou-lhe as mãos, respeitoso. A bondade dele vencera os imperativos legais. O exemplo é mais vigoroso que a argumentação. A gentileza está revestida em toda parte de glorioso poder. Muito bonita essa lição, o poder da gentileza. Inclusive temos no nosso canal uma palestra com igual título, O Poder da Gentileza. Convido a todos a assistirem e verem como é grandioso o poder da gentileza nas nossas vidas. Como faz diferença sermos gentis. Aqui nessa lição nos mostra um homem muito bom de coração, um professor, um mestre, intuído de auxiliar a sua comunidade através do magistério. E encontrava dificuldade no desempenho dessa atividade, até porque é muito difícil exercer tal benevolência ainda nos nossos dias de hoje. É muito difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a realmente querer ajudar umas às outras sem pretensão alguma. E muitas vezes pode parecer, sim, que estão essas pessoas tentando, como disse aqui o prefeito, mexer na administração pública. Mas se a administração pública cumprisse perfeitamente o seu papel, não haveria tantas pessoas necessitadas e que não são alcançadas por essa administração. Então, esse professor, movido por esse intuito de querer ser útil, onde quer que ele podia servir, foi convidado a auxiliar uma mulher. E gentil, ele auxiliou-a da melhor forma possível, pelas cordialidades, já que naquele momento não se encontrava ocupado. Mas foi muito útil na sua finalidade, no seu auxílio, que essa matrona, essa mulher, se sentiu tocada ao conversar com seu irmão, que era prefeito, e ele provavelmente relatar aqui o intuito do professor. Ela, como a gente chama
moveu os pauzinhos para que ele então conseguisse realizar essa obra que ele tanto queria, que era poder lecionar para as crianças carentes. E aqui, Neio Lúcio nos fala, a bondade dele vencer aos imperativos legais. O exemplo é mais vigoroso que a argumentação. A gentileza está revestida em toda parte de glorioso poder. E aqui ele nos mostra por que a gentileza é poderosa. Porque foi justo ao poder da gentileza que esse Senhor, sendo gentil, conseguiu, então, o seu intuito que tanto pedia a Deus. E vale que a gente ressaltar que muitas vezes a gente pede a Deus e a gente espera ser atendido da forma como a gente gostaria. E às vezes a gente fica esperando uma resposta. Mas a gente aqui nos mostra, inclusive nessa lição, que nós não temos que esperar sermos atendidos de braços cruzados. Porque de braços cruzados a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, oração é você rogar aquilo que você gostaria, que o seu intento, aquilo que vai te auxiliar, mas também a ação de colocar em prática aquilo que você quer, aquilo que você pede. Não apenas oração, porque se ele tivesse apenas orado, mas não tivesse agido, e às vezes a ação não é da forma como a gente imagina, por exemplo, ele não foi de casa em casa, não ficou falando várias vezes com o prefeito, ele fez a parte dele e entregou nas mãos de Deus. Então, por coincidência, a irmã do prefeito pede auxílio a ele e ele então é auxiliado pela irmã, não pelo prefeito propriamente dito, mas não deixa de ser auxiliado depois com o intento dele, mostrando-nos então que oração também é ação, orar e fazer a nossa parte. E o poder da gentileza, ele sempre nos abre as portas. Nessa palestra também vai nos dizer como sermos gentis em todo instante, em todos os lugares, com todas as pessoas. Como é importante a gente exercer também esse poder de gentileza na nossa casa, com os nossos familiares, tratando-os com respeito, com amor, com carinho, sendo solícitos, sendo gentis. Muitas vezes a gente tem essa disposição, as pessoas que não são das nossas casas, que não nos são próximos a nós, mas com os nossos a gente não exerce essa gentileza. E essa gentileza, ela deve ser realizada em todos os lugares, com quem quer que nós estejamos. É também um exercício ser gentil. É também uma prática, eu tenho que aprender a ser gentil. Ser gentil não é fazer tudo que o outro quer que eu faça. Ser gentil não é responder apenas aquilo que o outro quer ouvir. Ser gentil, ser dócil, ser manso, é sempre você responder de uma forma não grosseira, não dura, rude, ríspida. Jesus era sempre gentil quando falava, mas nem sempre ele falava só o que os seus ouvintes gostariam de ouvir. Ele falava aquilo que eles necessitavam ouvir. E às vezes o que a gente necessita ouvir não é bem o que a gente gostaria de ouvir. Então, ser gentil não é ser uma vaquinha de presépio que concorda com tudo e com todos. Ser gentil não é fazer só o que os outros querem que você faça. Ser gentil é ser sempre autêntico, ser sempre generoso nas ações, comedido. Às vezes, ser gentil é você não responder, porque se você às vezes vai dar uma resposta grosseira, rude, malcriada, e se calar já é uma forma também de gentileza. Em retribuição, às vezes, aquele que não precisa se exaltar ainda mais com a sua resposta grosseira. Ser gentil é um sorriso, aquelas pessoas
que a gente encontra e que às vezes a gente não conhece, mas que a gente cumprimenta, essa educação que a gente tem uns com os outros, que também pode ser revestida da gentileza, da generosidade. Então aqui Ney Lúcia nos convida nessa lição dessa semana a exercermos o poder da gentileza, a nos utilizar da gentileza sempre com a nossa família, com os nossos amigos, onde quer que estejamos. E eu convido a você que nos ouve, convido a todos nós a exercer esta gentileza com os nossos familiares, primeiramente, que são aqueles mais próximos a nós, e onde quer que estejamos, seja sempre gentil. É sempre fácil ser gentil em todo instante? Às vezes não, mas podemos nos tornar sempre gentis, praticando a gentileza até que ela seja muito fácil para nós esse exercício. Então, que possamos ser sempre gentis, nos utilizarmos sempre do poder da gentileza. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a presença dos nossos benfeitores que aqui estiveram nos intuindo, nos inspirando, auxiliando-nos no entendimento da lição, auxiliando-nos a colocar essa lição em prática em nossas vidas. Agradecemos imensamente por todo o amparo, por todo o auxílio que sempre recebemos. Pedimos para que vá até os lares que nos ouvem, realize ali naqueles lares a limpeza psíquica desses lares, realize um passe naqueles nossos irmãos que nos ouvem, fluidifiquem as suas águas, auxiliando-nos naquilo que eles necessitarem, auxilie também a todos os reinos que ali residem. E pedimos de uma forma especial a todos os nossos irmãos no plano espiritual, que também necessitados como nós, que possam ser amorosamente amparados, socorridos, conduzidos aos locais que lhes são próprios. E pedimos principalmente por aqueles que se consideram nossos inimigos, para que Deus possa sempre os abençoar, auxiliando-os a dissipar o ódio, a raiva, a vingança, aquilo que auxiliamos a impregnar neles, através das nossas ações impensadas, das nossas ações não gentis. Pedimos por eles, não para que tenhamos a pretensão de parecer melhores, mas na condição daqueles que rogam pelos seus irmãos, que pois estamos na tentativa de reparação dos nossos erros e modificação do nosso ser, e sabemos o quanto é difícil nos desvencilharmos dos nossos erros, dos nossos equívocos, e sabemos o quanto isso dói, e sabemos o fardo que eles carregam, pelo ódio que carregam de nós, por esses sentimentos antagônicos ao amor do divino, e por muitas vezes estarem assim por conta de nossas ações. Pedimos a eles que nos perdoem e que dai-nos a oportunidade de sermos agora irmãos que buscam reparação e não rivais, mas oramos para que Deus os auxilie e os abençoe, para que eles não percam a sua reencarnação, o seu tempo no mundo espiritual, não percam tempo nutrindo ódio ou vingança, mas que pensem neles mesmos e que busquem auxiliá-los. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos oportuniza, que assim seja. Uma excelente noite a todos, um grande abraço. Espero que tenham uma excelente semana, com muita paz, muito amor e muito poder de gentileza. Convido, como já foi dito, a ouvirem a nossa palestra
Lá tem 10 itens para que nós possamos trabalhar a gentileza. Agradeço a presença de todos, um grande abraço. Até a próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá! É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.